Eu não consumo mais castanhas, zero. Eu sei que é ruim tirar alguns alimentos conforto da nossa dieta, mas talvez você tenha que assistir esse vídeo para entender que talvez você consiga deslanchar o seu emagrecimento só cortando as castanhas. E eu não vou falar de calorias nas castanhas aqui, tá? Não são as calorias que estão travando o seu emagrecimento. Veja, no mundo low carb, no mundo cetogênico, de dieta cetogênica e até em qualquer outra dieta considerada saudável, as castanhas são muito bem faladas. É muito difícil você ouvir alguém falando que as castanhas são ruins para a saúde, certo? Afinal, elas são promovidas como gorduras saudáveis. E de fato, a gordura em algumas castanhas é muito saudável. Mas eu creio que esse vídeo aqui vai cair como um choque para você. Eu tomei bastante cuidado para selecionar alguns estudos científicos para mostrar para você que em apenas 2 semanas, eliminando totalmente o consumo de castanhas da sua dieta, você vai deslanchar o seu emagrecimento, principalmente se você travou em algum momento. E percebeu um efeito cascata vindo lá do seu intestino por conta de alguns antinutrientes terríveis que a gente simplesmente ignora, principalmente quem está na comunidade low carb e de dieta cetogênica. Isso tudo vai refletir no percentual de gordura corporal que você tem. Então vamos ao problema principal: ácido fítico. Castanhas são bebês de plantas, tá? Na realidade a gente chama de castanhas, mas elas todas são sementes. A diferença entre uma castanha e uma semente é praticamente nenhuma. A diferença é que a castanha é uma semente com uma casca em volta. Então castanha do Pará, amendoim, macadâmia, amêndoas são todas sementes, ok? Agora entendendo que as castanhas, as sementes, são bebês das plantas, você acha que a planta não tem nenhum tipo de mecanismo para se defender desses bebês serem devorados constantemente? Obviamente não. Você tem perna, tem braço, animais têm habilidades mecânicas de movimento para escapar, lutar, brigar. A planta não tem isso. Ela só tem uma defesa química. Mas não subestime isso, porque essa defesa química pode ser até letal. Você sabia que só 20% das milhares de plantas que a gente conhece são comestíveis? E quando a gente usa esse termo comestível, é que ela não vai te matar, tá? Desses 20% comestíveis, existem antinutrientes em cada uma delas. Esse termo só significa que vai te machucar menos. Então, as castanhas, as sementes, são uma parte vital do processo de reprodução e multiplicação da planta. Se os animais fossem capazes de digerir perfeitamente e processar essas sementes, as árvores não conseguiriam expandir seus territórios. E eu vou explicar o porquê. Veja, o ácido fítico que eu comentei aí, ele é um composto químico antidigestivo, ele é um escudo protetor para que aquela semente não seja digerida, mesmo se consumida no meio de uma fruta. Porque afinal os animais não vão lá pegar uma pancada de casca da castanha, quebrar essa casca e ficar comendo uma atrás da outra, certo? Normalmente as sementes vêm dentro da fruta. E essa semente tem essa proteção do ácido fítico fortíssima e o animal vai consumir a fruta, vai fazer cocô, vai defecar essa semente em outro lugar. E assim, essa planta expande o território dela. O animal não come a semente com o intuito de se alimentar por ela. Ele come a fruta, porque a fruta é o que a árvore está dando em retorno ao animal para que ele consuma energia e tenha a energia que ele precise. E nessa relação simbiótica de que um ajuda o outro, o animal vai fazer o cocôzinho de 1 ou 2 sementes dessa fruta em outro lugar, ajudando a árvore a se reproduzir. Mas o ácido fítico tem um papel fundamental naquela semente, porque se ele não existisse, a semente ia ser digerida, o animal ia pegar as gorduras, os nutrientes que aquela semente usaria para germinar, e ele vai pegar para ele, certo? E não é assim que funciona. Só que, preste atenção, 1, 2, 3 sementes que você tem dentro de uma fruta, ou algumas poucas castanhas que você consegue quebrar a casca e consumir. Essa quantidade de ácido fítico, teoricamente, não tem nenhum problema, certo? Pode causar alguma coisinha ali, mas é uma quantidade muito pequena para ser considerada devastadora para o seu intestino, para o seu sistema digestivo. Afinal, o sistema todo da natureza é baseado nisso, certo? Essa troca simbiótica entre animais e plantas. Agora, para pensar que a gente consome castanha de pacote. A gente consome de 100 gramas de castanha já removida da casca. Coisa que, assim, é impossível de acontecer em um ambiente totalmente orgânico. E ainda tem o pior, as nossas receitas cetogênicas, que eu falo aqui, inclusive, essas receitas são baseadas em farinhas de castanhas. Imagina quanta castanha está dissolvida, está refinada naquela farinácea. Imagina a quantidade de ácido fítico que essa
bomba de antinutrientes está entrando no seu sistema. Esse ácido fítico, ele não é simplesmente um escudo, ok? O ácido fítico, ele é um antinutriente. Ele impede que tudo que você está comendo naquela matriz de alimentação, daquela refeição, seja absorvida. Então, se você consumir um salmão com uma pancada de amêndoas depois, você dançou. Você vai absorver muito pouco dos nutrientes e minerais desse salmão, porque o ácido fítico das castanhas vai criar uma proteção e danos na região intestinal para que você não absorva aquela refeição. Justamente porque a gente não come uma ou duas castanhas, uma ou duas sementes, a gente está comendo gramas e gramas dela. Um estudo do Journal Nutrients nos Estados Unidos fez exatamente esse experimento. Eles pegaram alimentos riquíssimos em ácido fítico, esse antinutriente, no caso foi milho, e acompanhou essa refeição com ostras. Ostras é conhecida como a maior fonte de zinco desse planeta, a biodisponível, que a gente absorve muito bem. E fizeram essas refeições com prato com ácido fítico e prato sem ácido fítico. O prato com ácido fítico simplesmente teve 80% desses nutrientes da ostra não absorvidos, bloqueados. Você literalmente perdeu 80% dos nutrientes do que você comeu. E aí não é só o problema do ácido fítico, ok? Se você está perdendo só os seus nutrientes comendo calorias vazias, ok, é terrível. Mas o pior é que o ácido fítico, esse escudo protetor do ácido fítico, destrói de pouco em pouco as paredes intestinais, criando aquela famosa permeabilidade intestinal. O pessoal chama aí de leaky gut. Isso cria vários buraquinhos, microburaquinhos no seu intestino, atrapalhando a absorção de qualquer outra coisa depois e muito pior, criando disbiose intestinal, atrapalhando sua produção hormonal, criando uma terrível dificuldade em queimar gordura, porque afinal, seu metabolismo é danificado quando seu intestino é danificado. O ácido fítico seria ok sendo consumido 2, 3 castanhas, 2, 3 sementes, como se fosse a tabela de uma fruta que a árvore está te oferecendo para levar essa semente em outro lugar. Mas não da maneira que a gente consome, não em farinha de amêndoas, não em farinha de qualquer castanha e não em um pacote de 30, 40 castanhas que você está consumindo. Imagina o grau de inflamação causado no seu intestino com isso acontecendo constantemente em uma dieta low carb. Às vezes esses grandes platôs que as pessoas passam em uma dieta de baixo carboidrato ou cetogênica não tem a ver nem com as calorias da castanha. Isso tem a ver com quão danificado o seu intestino fica consumindo esse tipo de alimento. Coloque isso na sua cabeça. A inflamação intestinal não perdoa nenhuma tentativa de emagrecimento. Ter o intestino inflamado constantemente trava qualquer progresso que você possa estar tendo e causa um nível altíssimo de ansiedade que você não sabe de onde vem, de estresse que você não sabe de onde vem, de humor completamente descontrolado. E as pessoas às vezes nem dão conta que vem da alimentação, porque afinal você está fazendo uma dieta cetogênica, perdeu uma pancada de peso no começo, você está achando que sua dieta é super saudável e no final seu intestino está nessa situação terrível. Algumas coisas que você pode observar, além desse travamento de emagrecimento, é diarreia constante, é gengiva inflamada, gengivite, sangramento toda hora que você vai escovar os dentes. Isso são reflexos de um intestino danificado. Excesso de alergias, a rinite. Se você tem uma rinite aguda que toda hora ataca, qualquer coisinha ataca a sua rinite, presta atenção no seu intestino. É muito provável que o culpado tá lá. Gente que tem muito fungo, sabe? Várias reações com fungos, candidíase recorrente, também é um sinal de uma disbiose intestinal. Muito provavelmente, se você consome essas sementes e castanhas com frequência, isso pode estar vindo de lá. Eu te desafio a fazer esse teste de pelo menos 2 semanas, 3 semanas, se você conseguir, cortando qualquer castanha, qualquer semente, qualquer receitinha que vá farinha dessas. Isso vai trazer uma nova perspectiva para o quanto você consegue de resultado com o seu treino e sua dieta, o quanto você consegue se sentir melhor, mais estável, com humor estável, com menos sintominhas esquisitos que ficam aparecendo aqui e ali, se você deixar o seu intestino respirar e voltar ao estado não inflamado dele. Em uma nota de lado, é possível remover o ácido fítico das castanhas? É. Da mesma maneira que a gente remove eles dos feijões, que é uma técnica antiguíssima, se você, não sei se seus avós costumavam fazer isso, não sei se você ainda faz, que é deixar de molho o feijão, depois você escorre a água e depois você faz o cozimento dos feijões, dos leguminosos. Isso desativa muito desses mecanismos de defesa da planta.
E a questão da castanha é a mesma coisa, você consegue fazer isso. Só que você já experimentou uma amêndoa ou qualquer outra castanha que você deixou de molho da noite pro dia? É horrorosa, perde todo o prazer de se consumir aquilo. Ela deixou de ser crocante, ela deixou de ter aquela textura interessante. E ela virou uma molenguice ali que não vale nem a pena as calorias daquele negócio. Portanto, a gente não tem muita saída nisso, a não ser começar a evitar esse hábito que a gente criou. E hoje, na questão de produção em massa, a gente tem pacotes de castanha que imagina quanto tempo uma pessoa levaria para ficar tirando castanha, casca de castanha, e deixar aquele pacote inteiro para comer. Isso é ilógico se a gente pensar numa alimentação mais próxima dos nossos ancestrais. Eu, particularmente, tive uma melhora muito grande no meu humor, principalmente na minha consistência e textura das fezes melhorou demais, porque eu vim observando muita inconsistência, sabe? E isso praticamente resolveu o meu problema. E o mais legal, eu comentei na questão de alergia, se você tem rinite, faça isso. Porque mudou da água pro vinho. Na primeira semana que eu cortei, e olha que eu consumia sempre 10 aqui, 20 ali, sabe? No dia que você tem em casa, você vai pegando, é como se fosse balinha, sabe? Isso resolveu toda a minha alergia. E aí, você topa fazer esse desafio? Eu acho que vai valer muito a pena para você. Não esquece de deixar um like aqui, não esquece de compartilhar para quem tem alergia que está precisando assistir uma coisa dessa, tá? Obrigado e até a próxima.